diante do Senhor neste momento, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar através da vida dela para as nossas vidas. Capacita, protege, guarda, livra, Senhor, a vida dela, dê a ela a autoridade do Espírito para que possa nos alimentar com a tua palavra. E eu creio, Senhor, que através desta palavra vão fluir na nossa vida rios de águas vivas. E desse rio vai transbordar e vai saciar a sede de muitos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a vida da irmã Vanessa, em nome de Jesus. Amém. Deus te use. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Estão conectados? Felizes? Independente da circunstância, Deus é contigo. Independente da circunstância, Deus ele não tarda. Independente da circunstância, Deus manda a gente o quê? Se movimentar, estar na posição, crer e confiar. E a palavra de hoje é para você, para que você renove sua esperança, para que você renove sua vida espiritual, para que você alinhe o que precisa ser alinhado, para que você ajuste o que precisa ser ajustado. Esse ano, o ano de 2026, Deus tem grandes coisas para a nossa igreja. Mas é preciso posicionamento. É preciso ouvir o chamado. Mário falou na semana passada. É preciso ser o sal, mas o sal na medida certa, sem excessos. É preciso entender qual é a minha posição diante de Deus. O que é ser cristão? O que é dizer? O que significa dizer que servimos a Cristo? O que isso significa? Qual é o peso que tem? Existe peso? Existe algo que Deus deseja de nós? Ou é somente botar a Bíblia embaixo do braço, vir para a igreja, ou dizer no trabalho, seja para as pessoas, não sei, não, eu sou cristã. O que Deus quer de nós? Estão preparados? Amém. Então, esse é o momento de você se conectar. Ora aí na sua cabeça e repreende toda e qualquer seta do inimigo. Não deixa Satanás falar na sua cabeça. Pede para o Espírito Santo te dar atenção. Repreende todo espírito de TDAH aí. Presta atenção aqui na titia, porque Deus tem um recado para você. Amém? Convido você a abrir comigo em Salmos 24. Salmo é facinho de achar, hein, gente? Salmo, capítulo 24, versículo 1. Isso. Posso? Mais um tempinho para você. Tá. Misericórdia. Salmos 24, 1. Hoje Deus tem uma palavra para você. É sobre mãos puras, sobre coração limpo. Deus te chama hoje para que você caminhe na presença dEle. Deus está te chamando hoje para que você inicie o ano de 2026 na presença. Para que o de repente dele possa acontecer, quem está ligado aí, precisa estar na presença, irmão. Amém? A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra. E sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Esse é o seu Deus. Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Todo mundo pode, será? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Amém? Deus, ele não procura a perfeição. Até porque se ele procurasse, não sobraria um. Mas ele procura disponibilidade. Isso ele procura. Ele procura um coração disponível. Deus, ele nos chama hoje para que a gente possa entender que a disponibilidade, ela precisa estar relacionada
com avaliação, com reflexão e com humildade. Como está a sua vida espiritual? Linda e lindo. Como é que está aí? Como é que foi essa semana? Buscou a presença de Deus? Mergulhou na presença de Deus? Ou se distraiu com algumas coisas? Como é que tá? O que aconteceu durante a semana? Não, irmã Vanessa, me perdi nas séries, entrei numa série que não consegui mais, nem lembrei de Deus. Acabava um, entrava em outro. Quando acabava um capítulo, já queria me enfiar em outro. Eu estou cheio de problemas. Chegou tanto problema para mim na minha vida hoje, nem lembrei. Eu fui dormir, só falei assim, Senhor, em nome de Jesus, abençoe a minha vida, e apaguei. Deus nos chama para um coração disponível. Aqui em Salmos diz que as bênçãos do Senhor só serão alcançadas de duas maneiras: mãos puras e coração limpo. E aqui ele fala sobre monte, no louvor também, né? Eu vou subir ao monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Olha como que Deus, ele costura tudo. Porque a gente vai falar sobre monte. Todo mundo está disposto a subir? Todo mundo está disposto a permanecer? Permanecer no monte não é lugar fácil, não, gente. Permanecer no monte não é lugar de descanso. O que Jesus fazia no monte? Monte é lugar de guerra. Monte é lugar de posição. Monte é lugar de entrega. Nós precisamos entender que quando a gente fala sobre mãos puras, e o salmista fala aqui, sobre mãos puras e o coração limpo, nós estamos falando sobre avaliar as nossas atitudes. Deus chama tudo que Deus está fazendo aqui, falando sobre o excesso do sal, falando sobre chamado, falando sobre posição, falando sobre o de repente. Ei, Deus está falando para você, se você se posicionar, se você ouvir o meu chamado, se você não for um sal em excesso e saborear a minha palavra, se você subir no monte e ficar, se você permanecer, eu faço de repente, você não está entendendo porque exala de mim. A bênção não é consequência de Deus, a bênção ela exala do Senhor. A bênção é a própria energia que sai do nosso Deus. O nosso Deus, ele é um Deus formado de amor, formado de bênçãos, formado de paz. E isso são energias que configuram a própria essência de Deus, que o fazem, que o tornam um ser superior, um ser supremo, um ser sobrenatural. Isso vem de Deus. É a mesma coisa que quando a gente... É aquela coisa assim, Deus não precisa... Claro, Ele faz, é a hora que Ele quiser. Mas a partir do momento que a gente vem fazendo, obedecendo, exercendo o chamado, não sendo sal de excesso, mas levando a palavra, o sabor da palavra para as pessoas, cumprindo, obedecendo, o de repente dele, a energia sai. Mas é necessário que as nossas mãos estejam puras. Como é que está a sua mão? Como é que está teu coração? O que precisa ser alinhado, igreja? O que precisa ser ajustado? O que precisa ser revisto? É sobre avaliar as nossas atitudes, refletir sobre as legalidades e se humilhar diante da presença dele. O que eu tenho dado legalidade? Essa semana eu fiquei com alguns pensamentos, algumas questões minhas pessoais, e eu falei, caramba, se deixar, eu estou sentada ali pensando nos meus BOs, nos meus problemas. Só acontece comigo. Ou tu está sentado aí, às vezes não vem um pensamento. Ai, meu Deus, amanhã eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. Eu estou cheia de coisa para resolver. Essa menina está falando, Senhor, me ajuda a me concentrar. Tu concentra por 5 minutos. Aí depois vem Satanás do inferno, envia uma... Aí você vai lá de novo e vem uma luta. Tu fica, Senhor, me ajuda a concentrar. E de repente eu estou em outro lugar. Teve um dia que Marta falou, mas o que o pastor falou? Você fez, gente, eu estava pensando no negócio lá da escola, que eu tenho que fazer um negócio. Ele, que isso? Ai, Senhor, me perdoa, porque eu tinha uma reunião importantíssima, eu não consegui. Só acontece isso comigo? Não, irmão. E aí, quando Deus fala para você assim, nós estamos falando sobre mãos puras e coração limpo, não é um lugar inatingível, não, irmãos. Porque se fosse inatingível, Deus não iria colocar aqui na Bíblia. Tudo que é inatingível não está aqui, não. Tudo que está aqui porque há a possibilidade de fazer acontecer. Não estou falando sobre perfeição, estou falando que você vai acertar sempre. Estou falando, vamos errar. Mas aí errei aqui... Pô, minha mão está suja.
Meu coração está sujo. Então eu preciso reavaliar. O que eu preciso analisar? O que eu preciso rever? O que eu preciso? Senhor, eu não estou buscando a tua presença do jeito que você merece. Eu não estou mergulhando. Há quanto tempo você não sente a presença de Deus? Sentir de forma genuína. De você ir na tua casa, enfiar a cara no pó, se contorcer, virar, ficar em posição fetal, se for possível, chorar na presença de Deus. Ou rir, ou agradecer, ou ter um coração contrito, porque às vezes nem todo mundo vai chorar, mas eu acho difícil estar na presença de Deus e não chorar. Mas cada um é cada um. Há quanto tempo? Pensa aí. Ah, Vanessa, foi essa semana, foi ontem, foi hoje. Glória a Deus. Vanessa tem um tempo. E aí, quando a gente fala sobre mãos puras, irmãos, tópico 1, anota aí, ó. Quem pode subir no monte do Senhor? É a primeira pergunta aqui, ó. No versículo 3. Quem pode subir no monte do Senhor? O que é monte, gente? O monte é lugar sagrado. É lugar de separação. Lugar de intimidade, de busca. Jesus foi quem proporcionou a entrada nesse monte. Outras pessoas também subiram, mas foi ele que deu a legalidade a esse monte. Foi ele, através da sua postura e do que ele ia fazer no monte, que ele deixou como exemplo, porque a partir do momento que nós falamos assim, ó, eu sou serva do Senhor, mas eu sirvo a Cristo. Então, tu tem que seguir o que ele fez. Ah, irmã Vanessa, eu tenho que subir no monte agora. Não, vai com cuidado, porque hoje em dia está perigoso aqui. Tu sobe no monte, Deus chega lá, vai ter que te mandar 3 anos para te proteger, que o tiro vai comer, tu vai ter que descer e sair correndo. Mas o monte, se você tem um montezinho aí, perto da tua casa, que é seguro, que, né, se Deus mandar. Tem um lá, né, Mário, que Mário sempre fala, por aqui perto. A gente tem que subir nesse monte aqui. As irmãs da oração do Coque sempre estão lá, e Mário fala, vamos um dia subir no monte. Eu falei, olha que tá pedindo. Subir no monte. Vamos subir. Ele sempre fala sobre isso. Vamos, um dia vamos. Quando Deus mandar, a gente vai. Mas a gente, como é que a gente sobe no nosso monte? Olha para aqui, ó. Presta na titia. Mateus 6,6, amor. Mateus 6,6. Entra no teu quarto em secreto e conversa com teu Deus. Derrama na presença do Senhor. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora o teu pai que o vê e que está oculto. O teu pai que vê, que está oculto, te recompensará. Jesus não subia no monte com a multidão. Ele subia no monte sozinho para orar. Teve uma hora que ele até chamou os dois, estavam dormindo. E Jesus volta de novo, estão dormindo, Jesus volta para orar de novo. Monte é lugar de entrega, monte é lugar de derramamento, monte é lugar de ajuste, monte é lugar de perdão, monte é lugar de reconciliação, monte é lugar de revisão. Não tem como andar com Cristo, não tem como viver até o último dia da sua vida se você não fizer esse processo de revisitar. De arrependimento constante. Não tem como. Não existe essa possibilidade. Até porque nós somos errados. A gente erra pra caramba. A gente erra todo dia, o tempo inteiro. Ou sou eu que erro todo dia? Pensa aí em algum belo que tu já arranjou hoje. Algum pensamento torto. Alguma coisa que você falou para alguém que não foi legal. Algum sentimento teu lá, só você e Deus. Falou, pô, tinha vontade de fazer isso. Semana passada, sexta-feira, foi sexta-feira isso. Estava falando sobre posição, né? Cheguei no Bar Square. Não tinha um lugar para estacionar. Lugar apertado. Esse carro grande, Deus abençoou, glória a Deus. Mas eu não sei estacionar, tá? Não sei. Mário fala, não sei, mas Deus sempre envia alguém do Senhor para me ajudar. Aí o Mário, como tu não consegue estacionar? Esse carro tem sensor de ré, não interessa, mas não tem sensor de lateral nem de frente. Não sei estacionar. A vaga tem que ser grande. Se não tiver, eu vou ter que dar uma volta. Deus vai dar um jeito. Irmãos, eu dei uma volta, parei com o carro assim, tinha uma pilastra assim, eu falei, cara, como eu vou enfiar esse carro aí? Aí vai de ré, eu falei, eu não sei de ré, o Espírito Santo, eu não sei andar de ré. Aí tentei eu de frente, claro que não ia dar, tinha uma pilastra. Eu falei, meu Deus, eu não posso bater esse carro, eu já bati com outro carro mês passado, acionou o seguro, e eu falei que eu dei mais bater com o carro, o Senhor tem misericórdia. Aí vem um anjinho de Deus, um abençoado. Aí fala assim, o rapaz desse ideia volta e moça, eu não sei onde estacionar. Vem que eu vou te ajudar. Eu falei, moça, esse carro é grande, eu não sei estacionar, eu tenho carteira há 10 anos, eu tenho, mas eu não sei, preciso de ajuda. Não interessa. Aí ele falou, bota aqui. Onde ele pediu para eu botar?
tem aqui a vaga de idoso, pode colocar. Aí eu vou, tem uma vaga. Fui lá, estacionei o carro. Desci, fui pro consultório. Lá no consultório eu falei, tu é idosa? Tu tem 38. Tu é idosa para parar teu carro? Aí eu falei, pelo amor de Deus, Senhor, tenha misericórdia, eu parei o carro. Aí Deus falou, e se chega um idoso? Ele vai parar onde? Gente, se a gente não revisitar, se a gente não pedir perdão, se a gente não alinhar, irmão, a nossa caminhada vai ser uma caminhada só para o outro ver. E aí, quando chegar lá no dia do juízo, porque tudo isso daqui, é sobre o dia do juízo, quando chegar lá, tu tá crente que vai entrar e vai toda bonitona. Glória a Deus, fiz um monte de coisa. E Deus é maravilhoso. Aí Deus chega para tu, sai de perto de mim que eu não te conheço, não, linda. Que tu adorava pegar vaga de idoso e nem pedia perdão, nem se posicionava e reconhecia teu erro. Fazia um monte de negocinho, um monte de tretinha, mas dizer que adorava falar que estava servindo a mim. Volta, desce, aí vai lá, vem Satanás, eu adoro conjecturar as coisas. Aí abre o elevador, pegando fogo, desce e vem. Tá igual o BRT, tá lotado, mas tem vaga, aperta que tu entra, vem. Tudo isso daqui é sobre um futuro que em Daniel já está escrito. Isaías, Jeremias já falou. E a gente precisa entender. Então, quando a gente fala sobre Mateus 6,6, está falando sobre isso. O Mateus 6,6 precisa estar cravado na gente. A gente precisa entender um monte. Senhor, eu preciso subir. Eu preciso, Senhor, estar nesse monte. E subir exige o quê, gente? Subir exige desejo. Exige querência. Exige determinação. Exige obediência. Olha a sério aí que Deus falou. Subir é ter acesso à presença divina. Só sobe quem deseja. Mas simplesmente o desejo não vai te impulsionar. Porque Satanás vai ver que você vai querer e ele vai te perturbar para poder te tirar dali. Mas, ao mesmo tempo, quando você deseja e você pede, quem é que está aqui para poder nos ajudar? Já esqueceram? Quem é? O Espírito Santo. É ele que fala, ela está querendo. Senhor, ela está querendo. Aí Jesus fala, vai, Espírito Santo, vamos embora. Desce, manda os anjos, mas tem umas potestades lá que não perturbar. Desce, Miguel, Gabriel, o Zéu da vida, desce todo mundo para ajudar. Vamos embora, vamos acertar tudo. Bota ela, ajuda ela a subir. E aí tem uma questão. Por quê? A gente sobe. Muita gente sobe. Foi um difícil subir, mas eu estou lá. Eu estou buscando a presença de Deus, eu estou vindo à igreja, eu estou trabalhando para Deus, eu estou ali, eu estou subindo, eu estou analisando tudo. Aí Deus fala assim, ei, linda, permanece. E lá em cima no monte, tem vento pra caramba. Lá em cima no monte, às vezes faz frio. Lá em cima no monte, tem pedregulho. Às vezes o terreno é rochoso. E Deus manda falar para você assim, só permanece. Porque aqui é lugar sagrado. Aqui é sobre a minha vida com você. É sobre intimidade, é sobre entrega. Então, nós precisamos entender, irmãos, que abandonar práticas que não agradam a Deus, escolher a santidade e viver de forma diferente do padrão comum, nos direcionam para o monte do Senhor. Você não é igual a todo mundo. Mamãe já falava isso, né? Mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Você não é igual a todo mundo, você é um servo do Senhor, então se posicione. Você é uma mulher de Deus, então se posiciona. Você é um homem de Deus, então se posicione. Mas, irmã Vanessa, eu estou vindo aqui pela primeira vez. Irmãos, Deus manda te dizer, se você crê e aceita Jesus como teu único suficiente Salvador, essa palavra é para você, mulher. É para você, homem, também, porque a palavra de Deus é para todos. Seja para aqueles que estão há 30, 40 anos no Evangelho, como aqueles que estão nascendo agora, nesse exato momento, e crendo no poder e na palavra do Senhor. É sobre posicionamento. É sobre chamado. É sobre não sermos excesso. O Mário falou hoje sobre excesso. O que tem sido excesso na sua vida? Vocês conseguem entender que está tudo conectado?
E olha que a gente não conversou sobre isso não, porque a minha pregação já estava pronta, eu mandei para o Jesus já há um tempão. Então, nós estamos falando sobre costuras que Deus vem fazendo. Então, Deus manda dizer para a igreja esse ano, ei, esse ano é o ano que você precisa se posicionar e subir no monte. Você precisa se posicionar e buscar mais ainda a minha presença, porque tem coisa que precisa ser alinhada. Eu amo você, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai. Mas existe um protocolo, tá? Vou botar entre aspas. Não estou falando protocolo religioso. Eu estou falando sobre protocolo de santidade. Não confundam. Que está tudo aqui, ó. Jesus e o Espírito Santo deixaram para a gente todas as nossas ações, como nós devemos agir, quando nós não estamos sentindo perdão, quando a gente quer pegar aquele nosso irmão, quando a gente comete algum erro, quando a gente prejudica alguém, quando a gente fala de alguém, quando a gente toma atitudes pela qual o Espírito Santo não deseja que a gente venha tomar. O protocolo está aqui. Existe regras a serem cumpridas. E o teu Deus, deixa eu te falar, ó, teu Deus ama obediência. E obedecer é bom, gente. Sabe por quê? Sabe por quê que é bom? Porque, de repente, quando Deus resolve abençoar, aí é bom, né? Fala assim, Deus já abriu as portas e abençoou. Aí não é bom? Aí Deus fala assim, não é bom obedecer? Faz o que eu estou falando, eu sou o único caminho, só me segue. Eu vou botar umas questõezinhas aí, porque eu já disse que no mundo teria aflições, mas é para te fortalecer, para te edificar, para você ficar mais próximo de mim. Mas eu também, de repente, eu vou lá e pum, e abro. Aí é bom, né? Porque o Espírito Santo lembra, tá vendo? Aconteceu isso com você porque houve entrega. Aconteceu isso com você porque você não desistiu. Aconteceu isso com você porque você buscou minha presença. Aconteceu isso com você porque você reconheceu os seus erros, você voltou atrás, você analisou, você se posicionou, você colocou o seu coração num processo de limpeza. Você colocou as suas mãos num processo de pureza, e eu vou explicar a função da mão. Então, o salmista ele fala: quem subirá? Quem subirá a esse monte? Só sobe aqueles que desejam a presença, e desejar a presença é estar disposto ao processo. Acabei de falar que o monte lá em cima não tem monte, qualquer monte. Não é piso de porcelanato não, linda. Não. Vou chegar lá, vai ter um sofazinho para mim, uma televisão linda, pipoca, ar-condicionado e piso de porcelanato. Ei, não. Nós vamos encontrar dificuldades? Vamos. Mas Deus diz hoje, independente da dificuldade, permaneça em mim. Independente da dificuldade, deseja subir ao monte. Deseja buscar a minha presença e está disposto ao processo. Deus convida, mas também estabelece critérios de santidade. Como foi falado aqui. Ele te convida, mas existem regras. Então aqui, ó. E tudo isso daqui vai te levar, linda e linda, para a salvação. Para a cidade santa. Porque é difícil a gente pensar, né? No lá na frente, né? Porque a gente é tão imediatista, a gente pensa agora. Tá tão longe. Vou morrer lá com 100. Mesmo que tu morra com 100, glória a Deus por isso, todo mundo quer. Passa num piscar de olho, irmãos. Eu estava ontem com 15, estou indo para 40, 39. Calma, ano que vem é 40. Metade da minha vida, se eu morrer com 80, em nome de Deus, eu quero que seja mais para frente, metade da minha vida já se foi. E daqui a pouco a outra metade também. E aí? Mas a gente tem mania, nós somos tão pequenos na nossa forma de pensar, de agir, na nossa pequenez, que a gente pensa assim, não, que isso, tem muito tempo para viver ainda, tem muita coisa para fazer. E deixa eu te explicar uma coisa. Depois daqui a eternidade. Eternidade. Olha o peso disso. Gente, pelo amor de Deus, nem que seja um cubículo na Cidade Santa, a gente tem que ir. Porque tem um galardão, vai ter gente que vai ter mansão de 3 andares. Mas eu falo para Deus, pode ser uma kitnet, não tem problema. Contanto que fique na Rua de Ouro, assim, do lado, perto de Abraão, eu quero conhecer Abraão. Gente, eu preciso. Eu falo para Deus, não tem problema. Subir, pode ser na Rua de Ouro, em qualquer cantinho, eu não ligo. Eu estou pedindo a Deus o processo da minha casa. Eu falei, Senhor, se o Senhor puder aqui na terra me abençoar com uma casa boa, eu agradeço. Lá em cima pode ser um cubículo. Não tem problema, eu só preciso subir. É só isso que eu quero. Subir tá bom. Vai nem é só ter essa kitnet que eu costumo brincar, que eu falo que lá no céu vai ter a Vila do Viva.
Aqui o pessoal do Viva tá chegando. Entra aqui, gente. Aqui, ó, daquela rua de ouro lá atrás. Aí o pastor na frente. Gente, conseguimos. Entra todo mundo. Glória a Deus. Meu Deus, cadê a pastora? Tá vindo. Ai, glória a Deus. A pastora chegou. Biel, Laura, cadê a Mário? Eu falei, Mário, tô aqui. Gente, a nossa casa tá aqui. Ai, Jesus, glória a Deus. Vamos comer. Que deve ter comida. Vamos comer, vamos sentar. Quero falar, cadê Eva? Cadê o povo, gente? Ai, conseguimos. Gente, eu fico... vacilou um pouquinho, mas eu acho que ela subiu e falou, pô, deu um BO pra gente lá, mas tudo bem, conseguimos. Deixa o negócio pra lá. Gente, eu fico conjecturando um monte de coisa, tá? Eu fico rindo. Ai, eu falei assim, cidade santa, vai ter todo mundo sério. Vai brincar, a gente vai rir, vai conversar com Jesus, vai rir com Jesus. A gente vai louvar o dia todo. Não vai ter problema mais com nada de açúcar, baixa de açúcar, problema nenhum, gente. Pode comer o que for, não vai ter BO, não tem... Ai, problema de estria, celulite, não tem nada. Gente, coisa boa. Coisa boa, não vai ter doença, não vai ter BO, não vai ter familiar perturbando nosso juízo. Não vai ter nada, gente. Gente, a gente precisa pensar no céu. É pra lá, Jesus nos fez para ir pra lá. Não conjectura parar no inferno, não. Você está pensando aí, repreende e sobe no monte. E busca a presença do Senhor. E ali que precisa ser alinhado. Porque a gente precisa. Eu falo, Senhor, olha, tá tudo bem, mas me ajuda. Eu preciso subir, vou fazer uma festa, vou sair agarrando todo mundo. Primeiro Jesus, vou sair agarrando todo mundo. Senhor, me ajuda. Nós precisamos nisso. Mas aí Deus fala, linda, eu quero fazer a Vila do Vivo. Eu quero, já está pronta. Já está o arquiteto, está tudo já alinhado. Está aqui, ó, separei para vocês. Mas quem vai lotar essa vila são vocês. Aqui, ó. O meu protocolo está aqui. Eu estou conversando com vocês. O meu maior prazer vai ser lotar essa vila. Meu maior prazer vai ser botar casa 101, casa 102, casa 103. Vambora, e vai lotando. Meu maior prazer. Deus tem prazer na salvação. O que mais vale para ele é uma alma pertencente ao Senhor. E quando a gente fala sobre o monte, o salmista também faz uma outra pergunta. E quem pode permanecer no seu santo lugar? Permanecer exige maturidade espiritual. Ei, agora pegou. Vamos embora, olha aqui. Maturidade espiritual. Não dá mais para ser aquele crente que tudo reclama, que tudo chora, que tudo murmura. Não dá mais não. Porque isso aqui, aquele crente que adora ser vitimismo, adora fazer um vitimismo. Todo mundo está contra mim. Ninguém me ama, ninguém me quer. Todo mundo é errado, mas tu não é não. Tu tá direitinho, a culpa é dos outros. Eu tinha uma grande amiga que eu rompi a amizade com ela por causa disso. Porque todo o problema da humanidade estava em volta de todo mundo, mas ela não tinha. A culpa era sempre dos outros. Eu tentei uma. Eu tentei 2, eu tentei 3. Na 4ª que eu tentei, eu falei, para mim já deu. Eu falei, quando você quiser entender que você também tem culpa no cartório, a gente conversa. Fora isso, não dá para você botar culpa em mim, culpa no fulano, culpa no ciclano. A gente pode ter nossos erros, mas você também tem culpa. Eu falei, quando você quiser, a gente conversa. Fora isso, não tem como. E é sobre isso, irmãos. É sobre nós reconhecermos os nossos erros, reconhecermos o que precisa ser ajustado em nós. Vanessa, você não sabe o que eu passo na minha casa. Você não sabe como é que é meu marido, como é que é meu filho. O que eu estou falando para vocês, eu preciso fazer isso também. Porque eu sou especialista em botar culpa no Mário, um monte de coisa. Aí quando ele vem e fala para mim assim, você fez isso, eu falei, mas e você também? Eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre você. Eu falei, mas você... Mas aquela coisa de querer retrucar, a boca coça, mas tu não quer aceitar que você está errado. Fala, mas eu fiz, mas você também. Esse você também, irmão, te tira da centralidade. Esse você também tira tudo que Deus tem para você. Esse você também tira o que é precioso, porque há preciosidade na exortação do Senhor. E nós precisamos exercer essa maturidade. Nós precisamos entender que a vida cristã requer passar por desafios e desertos. Eu não estou te falando sobre... E é engraçado, porque às vezes eu falo assim, gente, às vezes parece que eu estou repetitiva nas pregações. Aí Deus fala assim, não, meu amor, mas é para repetir mesmo.
Tu vai repetir uma, tu vai repetir duas, tu vai repetir três, ainda vai ter gente que vai bater a cabeça na parede e não vai entender. Aí tu repete a quarta, porque o mais eu fiz. O que a Bíblia mais faz, não é repetir? Eu estava lendo o livro de Daniel, aí eu lá com o chat GPT, que eu já falei para vocês. Uso o chat GPT para ajudar a também estudar a Bíblia. Aí o chat, você quer que eu faça menção em Mateus, não sei o que é a palavra de Jesus? Eu falei, gente, aí eu ia lá, Jesus tinha citado Daniel. Ai, que coisa boa, agora eu estou entendendo tudo. Eu falei, já entendi. Que legal. Eu só assim, isso não é repetição, não? Jesus repetiu um monte de coisa que estava no Velho Testamento, falando sobre renovação de aliança, sobre renovação de propósitos. Permanecer, aí tá bom, aí você vai lá toda bonitinha, aí vai e sobe, né? Aí eu vou subir, pega a tua bagagem, tô subindo, toda boba. Vou subir no monte, que eu desejo muito estar na presença de Deus, vai toda se sentindo, já chega lá, o orgulho já faz você descer. Aí você vai, sobe. Aí você entende que quando você chega lá, permanecer não é uma coisa fácil, não. Aí sobe, quer tirar selfie para falar que está lá no monte. Sou super, tô conectadona com Deus. Olha aqui, tô buscando a presença de Deus. Aí tira selfie. Aí começa a dar os B.O. lá de cima. Aí Deus fala, permanece. Aí você começa a querer titubear. Aí Deus fala, permanece. Você começa a querer descer, porque tá dando o B.O. lá em cima. Mas Deus fala, fica na minha presença, que eu sou contigo. Eu vou te abençoar. Aí você fica meio assim, meu Deus, eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Eu desço, eu acho que eu vou descer. Aí um recadinho para a igreja. Tem gente aqui que desceu. Tem gente aqui que desceu. E aí Deus vai falar, desceu por quê? Eu não te fiz para ficar na planície. Eu te fiz para subir no monte. Eu te fiz para estar aqui, comigo, buscando a minha presença. Desceu por quê? Porque você acha inseguro? Por causa do medo? Desceu por causa dos seus erros? Esteja aqui, esteja no monte, busca a minha presença, porque eu sou um Deus que curo, eu sou um Deus que liberto, eu sou um Deus que faço todas as coisas, mas eu quero você aqui, linda, é no topo do monte, é aqui que eu quero você, tá descendo por quê? Saiu da posição por quê? Deixou de me buscar por quê? Parou com Mateus 6,6 por quê? Tá distraída por quê? Tá cometendo excessos por quê? Permanecer, irmãos, é muito mais profundo do que subir. Subir tem seu peso, mas permanecer tem muito mais. Subir fala de acesso, encontro. Permanecer, olha que palavra que eu amo, fala de constância, fala de fidelidade e vida sustentada na presença de Deus. Sem constância, sem fidelidade, sem vida com Deus, Satanás vai te pegar. Ou tu acha mesmo que ele está lá fora, distraído com os outros, mas não está nem pensando. A linda, ele sabe teu CPF, teu endereço, sabe todos os números do endereço do teu documento, sabe tudo. Teu número de CPF, tudo. Tem uma lista completa. Assim como o Tenicério também tem. O teu lugar é em cima do monte. Então, se posiciona. Tenha maturidade espiritual. Busca o teu Deus. Vamos romper com práticas, com atitudes que nos distanciam. Eu não estou falando sobre deixar de errar, porque a gente vai errar, mas é sobre errar e ter a maturidade de se arrepender, de se posicionar e de buscar. É errar, Senhor, me conserta, como Davi fazia. É errar, Senhor, tem misericórdia de mim, não afaste de mim a sua presença. Tira tudo de mim, mas não tira a sua presença. É errar e rasgar seu coração. É errar e limpar o seu coração, irmãos. Não é possível permanecer onde há resistência à correção ou apego ao pecado. Isso aqui acontece com a gente. Acontece comigo, acontece com todo mundo. Se você tem um coração que você resiste à exortação, principalmente às vezes da liderança, às vezes é difícil fazer gabinete, ouvir, né, um puxão de orelha, alguma coisa em amor, ou às vezes alguém que Deus vai enviar para te exortar, para falar alguma coisa. É difícil demais. Mas todos os homens da Bíblia que erraram, eles passaram pelo processo de exortação. Alguns, em alguns momentos, não aceitaram. Jonas não aceitou, parou dentro da boca da baleia. Alguns não aceitaram, sofreram consequências. Deus não procura pessoas resistentes
a correção. Deus procura pessoas com o coração contrito a Ele, com o coração disposto, e pessoas que não tornam o pecado ou o bichinho de estimação. Deus não quer suas desculpas, Deus quer a sua ação. Deus não quer as suas falas, o seu vitimismo, Deus quer o seu posicionamento. A Bíblia não fala que Ele não dá fardo nenhum que você não possa carregar? Ou a Bíblia está errada agora? E no tópico 3, para a gente ir finalizando. Tem que acelerar, deixa eu falar para caramba. Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, porque o salmista ele continua falando. E quem é essas pessoas que podem subir ao monte, que podem permanecer no monte? Quem são essas pessoas? Aí Deus fala, somente os que têm as mãos puras e o coração limpo. Chaves para uma vida em prol da santidade. Anota isso em nome de Jesus. O que é mão? O que a mão representa? A mão representa produção. A mão representa trabalho. A mão representa servidão. A mão representa ação. Mãos puras são mãos que convergem para Deus. Mãos que oram. Mãos que libertam. Mãos que tocam nas vestes, assim como a mulher do fluxo sanguíneo tocou. São mãos que libertam vidas. Mãos que se unem para orar, que profetizam e que destroem cadeias hereditárias. Há poder na mão, irmãos. Há poder na servidão. Deus te chama para que você possa orar, para que você possa servir, para que você possa tocar na presença do Senhor, para que você possa tocar nas vestes de Jesus, para que você possa escrever seus projetos, para que você possa escrever seus propósitos, para que você possa escrever até os seus erros. Senhor, eu preciso ajustar isso aqui. Ora, Senhor, ajuda as suas mãos e clama ao Senhor, se conecte com Deus, como o pastor já falou, que o poder da junção das duas mãos, ela conecta com Deus. Então o salmista já dá o passo. Somente quem tem mãos puras e o coração limpo, que é um coração dependente, um coração perdoador, um coração quebrantado, um coração sem orgulho, um coração sem altivez. Essas são as pessoas que vão conseguir permanecer no monte. Disponível para Deus, seja na bênção, seja na exortação, seja no deserto. Mão e coração. Mão e coração. É o que Deus manda dizer para a igreja. E essas pessoas, e aí o salmista continua, Deus fala, e essas pessoas que tiverem as mãos puras e o coração limpo, o que acontecerá? Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça de Deus, uma coisa boa. Aí eu falo sobre coisas, Deus fala sobre coisas terrenas, mas aí é onde Deus fala sobre a Vila do Viva, sobre algo que está lá na frente, sobre um futuro, sobre uma esperança, sobre salvação, sobre vida eterna com Cristo, onde Deus habita a bênção e justiça. Não tem como você convidar o Espírito Santo para adentrar na sua vida. Não tem como você caminhar com Deus e Deus não estabelecer a bênção e a justiça sobre a sua vida. Presta atenção. Não estou falando da síndrome das Cinderelas, aí, das princesas da Disney, que sempre, ai, que coisa mais linda, sempre vai ter um final feliz. Não. Nós temos vários finais felizes, como nós temos também vários finais que, às vezes, para a gente ali um ciclo não foi legal. Mas Deus sabe por quê de tudo. Mas a Bíblia diz, o salmista fala que sobre tudo isso prevalece a bênção e a justiça. Porque por mais que você pense que uma porta se fechou, Deus fechou, porque Deus sabe muito além do que pode acontecer. Deus, outro dia escutando um louvor do Leandro, e ele falou assim, Deus ouviu por versos que você não ouviu. Aí Deus fecha uma porta, Deus rompe uma amizade, Deus rompe com alguma coisa. Por que Deus fez isso? Mas tu não sabe que a pessoa estava falando mal de tu pra caramba, irmão. Estava desejando o teu mal, estava exercendo inveja sobre a sua vida. Deus ouve coisas que você não ouve. Deus vê coisas que você não vê. Deus escuta mentes e pensamentos que você não sabe, irmãos. E quando nós falamos sobre isso, sobre a bênção do Senhor e a justiça, nós falamos sobre ajuda, sobre controle, sobre transformação. Isso são características do Espírito Santo. Lembre-se do Espírito Santo. Lembre-se desse ajudador, desse advogado, desse cuidador, daquele que chora junto com a gente, que leva toda a nossa dificuldade, amém?
Depois de perguntar quem pode subir e quem pode permanecer, o salmista mostra o resultado de uma vida íntegra. O que resulta na bênção, irmãos? A bênção não é um prêmio para o bom comportamento. Preste atenção. Mas é um resultado natural. Lembra que eu falei para vocês que bênção, amor, paz, isso são energias inerentes, pertencentes ao nosso Deus. Então, quando a gente fala sobre bênção, não é tipo assim, eu vou obedecer. Não, se eu vou obedecer porque o Senhor vai me abençoar. Pensa assim, não. Querer negociar com Deus que vai dar ruim. Mas quando a gente fala sobre obedecer, sobre entender quem é Deus na sua vida, quem é Deus na sua vida, quem é Jesus na sua vida, qual o papel que Ele tem na sua vida, quando você consegue entender isso, o resultado natural é viver uma vida alinhada com Deus e receber essa bênção. Anota aí, ó, Salmo 84, 11. O Senhor não nega bem algum aos que vivem com integridade. Porque o Senhor Deus é um sol, é escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Amém? Dê uma glória, uma salva de palmas para o seu Deus, igreja. Desperta, acorda. A palavra, o salmista nos garante. A palavra de Deus nos garante. E para concluir, vem, Luquinha, subir aqui, ó. Vem, lindo. Exercício chamado, seu ministério, vem. A justiça de Deus, o salmista fala sobre a bênção do Senhor e a justiça de Deus. E a justiça de Deus não é por mérito humano. E justiça não é condenação, linda. A justiça de Deus não é a justiça do homem que falha, não. Não é a justiça do homem que vai falhar, que às vezes vai inocentar um culpado e culpar um inocente. Nós estamos falando sobre algo transcendental. Sobre um Deus lindo. Oh, Senhor, obrigada. Um Deus maravilhoso que alinha tudo, gente. E que Ele diz, eu vou fazer. Mas eu não vou fazer por causa de você. Eu vou fazer porque você decidiu subir e permanecer. Eu vou fazer por conta das suas atitudes. Porque eu tenho prazer na obediência. Eu tenho prazer nas decisões que vêm até mim. Porque eu tenho prazer quando um filho meu chora, rasga o coração e pede ajuda e reconhece os seus erros. Eu vou fazer porque eu sou amor. Eu vou fazer porque eu sou paz. Porque eu sou bênção. Porque eu sou o Criador. Porque não existe outro além de mim. Porque eu sou o único caminho. Eu sou a única verdade. E eu sou a única vida. Eu preciso que você entenda que estar em ordem com Deus é viver debaixo do seu favor. Felizes são aqueles que vivem debaixo do favor do Senhor. Felizes são aqueles que vivem debaixo da promessa de Deus. O vento pode vir, sobe um monte, permanece lá, aí de repente vem um vento. Aí tu segura assim, ó, numa árvore e fala, Deus, tá doendo. Deus, eu não vou aguentar. Deus, tenha misericórdia da minha vida. Eu preciso do Senhor. E aí eu lembro, nessa questão que aconteceu com a gente da mudança da casa, que eu catei minhas coisas, botei dentro do carro e eu fui para a direção que Deus mandou eu ir. E eu falei para Deus, já contei isso aqui. Eu falei, o Senhor está fazendo comigo igual o Senhor fez com o Abraão. Gente, eu chorava sozinha dentro do carro. O Senhor está mandando eu largar minha terra e ir para um outro lugar. Gente, eu chorava naquele carro. Não sei como é que eu não bati, que foi Deus, porque eu estava nem prestando atenção na direção. Meus olhos cheios d'água. Já chora aqui, imagina passando por um deserto. E eu lembro que eu gritei dentro do carro. Eu estava sozinha, só eu e o Espírito Santo. Eu gritei. Eu falei, Deus... Eu estou sangrando. Deus, eu não queria isso. Está doendo. Mas eu vou obedecer. Eu vou permanecer. Eu não sei o que o Senhor tem preparado para mim. Mas o que eu posso crer e saber é que a tua palavra não passa. Tempo pode passar. Tudo pode passar. Reinados passarão. Mas a palavra de Deus
Deus não passará. E eu preciso que você creia nisso. Não tem diagnóstico, não tem dificuldade que possa impedir o teu Deus. Só suba o monte e fique lá. Purifique o teu coração, purifique tuas mãos, exerça teu chamado, seja fiel aos propósitos do Senhor e que Deus vai fazer, porque há chamado, há promessa. É sobre um Deus que cumpre, é sobre um Deus que não brinca. É sobre o alfa, o ômega, o início, o fim, o criador de todas as coisas. Está duvidando por quê? Está com medo de quê, igreja? Só suba. Acaba com a meninice espiritual, já chega. Se posicione em Deus. Busca a presença do Senhor, mergulhe na presença do Senhor, gente. Não tem outro caminho. Não existe outro. Hoje de manhã eu estava aqui, me quebrantando na presença de Deus, porque além de tudo que Deus fez na minha vida, Deus me garantiu ontem, hoje. Eu chorei. O Mário falou, por que você estava chorando tanto? Por constrangimento. Sabe por quê? Por um constrangimento de uma bênção que vai chegar, mas que eu ainda não tenho. Mas Deus falou, vou te dar. E eu já me constrangi antes de estar nessa bênção. Antes dessa bênção materializada, eu já me constrangi. Porque eu tenho certeza, como 2 mais 2 são 4, de que vai chegar a minha vez. De que Deus vai fazer como Ele sempre fez. E eu já me constranjo, porque eu falo, Mário, quem sou eu na fila do pão, irmão? Não sou ninguém. Eu sou uma pessoa que se deixar, eu vou ficar enfiada em série, eu esqueço até de orar, gente. Aí Deus fala assim, caraca, passou 3 horas vendo série, mas para buscar minha presença 10 minutos tá difícil. Eu falo, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Deus. Tem misericórdia. Aí eu vou lá, oro, e busco a presença de Deus. Aí eu vou lá, volto pra série, aí depois vou fazer outra coisa, outra tribulada. Aí eu falo, Senhor, é uma luta constante. Porque permanecer no monte não é fácil. Não estou dizendo para você que vai ser fácil. Eu estou falando sobre constância. Eu estou falando sobre análise, sobre reflexão. Amém? Convido você agora nesse momento. Se levanta daí. Vamos se levantar. Vamos se colocar na posição para permanecer. Porque eu acredito que todo mundo já está lá em cima. Já subiu. Já subiu. Agora tu precisa permanecer, irmãos. Não vamos descer, não. Desce, não. É para tu ficar na posição. Amém? Que esse louvor seja um momento em que tudo que tem te atrapalhado, tudo que tem sussurrado no seu ouvido para fazer você descer do monte, elimine agora, busca a presença do teu Deus e fale com o Senhor. Senhor, eis-me aqui com todos os meus defeitos. Me ajuda a permanecer no monte santo do Senhor. Amém. Espírito Santo. Adora o Senhor nessa noite. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Fala para ele, vem limpar nessa noite. Vem limpar as minhas mãos. Peça para ele. Purificar meu coração. Jesus, que eu ande em tudo que tu tens para mim. Eis-me aqui, rendido estou. Se renda aos pés do Senhor nessa noite. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Nós estamos aqui, Jesus, rendido. Eu sou teu e tu és meu.
Levante as suas mãos e adore. A minha vida, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, a minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre eu cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia! Uma salva de palmas para o nosso Deus. A pergunta não é apenas quem consegue subir, mas quem escolhe permanecer. Hoje, o convite de Salmos 24 é para uma decisão interior. Subir em santidade, permanecer em verdade e viver todos os dias diante do Salvador. Que nós não sejamos, preste atenção, apenas visitantes da presença, mas morada desse Deus vivo. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Espero que você saia daqui desejando do fundo do teu coração subir a este monte, que é a presença de Deus. Seja no seu quarto, seja na sua vida, nas suas atitudes. Simbolicamente, subir no monte é você se separar para Deus. Esse é o significado de subir no monte. E que você saia daqui hoje, nesse início de ano. Já está acabando o mês de janeiro. Decida no teu coração não sair da presença de Deus. Decida com todos os seus erros, com todas as suas limitações, com todas as suas dificuldades. Faça como um dia eu fiz. Falei, Deus, nunca mais me deixa sair da tua presença. Nunca mais me permita viver longe do Senhor. E isso implica, em mesmo com os seus erros, você decidir estar. Se você está no nosso meio aqui hoje, você ainda não teve o encontro verdadeiro com Cristo. Não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que vai guiar a sua vida. Ou se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero dizer que eu vou estar aqui, eu e a pastora, e ao final do culto, nós vamos orar, eu vou impetrar a bênção por conta do horário. Porque um dia eu fiz isso. Eu estava num culto com a palavra como essa, mas eu não tive forças para ir à frente, não tive coragem de ir à frente. E no final do culto eu fui até o pastor e falei, mas eu quero. E ele me orientou e ele conversou comigo e aquilo acendeu uma chama no meu coração. Então eu creio nisso, que independente do ato de estar aqui ou não, se você desejar e buscar a orientação e a instrução, o Senhor pode mudar a sua vida como mudou a minha vida. Então, eu quero orar pela sua vida, para que você saia para uma semana de bênçãos, conquistas, realizações, de vitórias, mesmo em meio às lutas. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu vou orar pela sua vida, mas o Senhor está me tocando que a irmã Vanessa falou uma coisa. Junta a sua mão assim, ó. Esse é o aterramento perfeito. Assim. Sinal de oração. Traz para o peito aqui. Bota assim, ó. Agora abaixa a cabeça.
Isso aqui foi feito para isso, ó. Você com a mão aqui de rendição, buscando a Deus. Esse pode ser o seu monte, quando você precisar. Os pés juntos aqui, ó, você está aterrando e buscando, ó, conectando, de cima para baixo. Então, nunca esqueça disso. Você pode usar isso como seu monte. Ore que o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Querido Deus, nós queremos agradecer pela tua palavra. Te agradecemos pela tua instrução, pela tua orientação, e nós entendemos. Independente de erros, vamos pedir perdão ao Senhor e vamos permanecer no monte. Vamos permanecer na tua presença, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos medos, anseios. Em nome do Senhor Jesus, nos dê a tua vitória, porque a vitória vem do Senhor. Pai, nesta noite, eu quero colocar a vida de cada pessoa que está aqui, cada família aqui representada diante do Senhor. Que o Senhor vá ao encontro daquilo que eles precisam. Nós fizemos um propósito de não pedir, mas queremos, Senhor, colocar as nossas necessidades diante do Senhor. Eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor já sabe. E o Senhor está entrando com providência naquilo que precisa ser feito. Faça conforme o Senhor muito bem sabe fazer. Muda a vida, muda destinos, muda rotas, muda sonhos, muda projetos, mas a tua vontade prevaleça sobre a vida do teu povo. Nenhuma vontade contrária à tua palavra há de permanecer na nossa vida. Só vai acontecer na nossa vida o que o Senhor quiser. Portanto, Deus, eu abençoo cada vida e cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Estende a sua mão. Quero te convidar para a ceia do Senhor domingo, tá bom? Não falte domingo. É domingo próximo a ceia? Sim ou não? Estão ligados. Então venha, eu vou anunciar também os projetos da igreja, a nova estrutura do Viva. Espero que você faça parte desse sonho para que Deus realize os seus sonhos neste lugar. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a tua vida, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, sobre a tua família, sobre tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor. Que o Senhor realize os teus sonhos, que o Senhor abra os teus caminhos e que estas bênçãos poderosas contidas na palavra de Deus sejam em especial sobre a vida dos visitantes, sobre a vida daqueles que estão começando a caminhada com Cristo, com aqueles que desejam ter um compromisso com o Senhor, e que estas bênçãos poderosas sejam sobre o ministério de ensino, palavra viva, e sobre todo Israel verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga: vai em paz, uma semana abençoada. Quarta-feira, 20 horas, culto de estudo.